Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. A sequência de aulas que a gente vai ter, a partir dessa aula e a próxima, vão falar sobre o pâncreas e a adrenal. Então eu dividi em dois vídeos para vocês, senão ia ficar um vídeo muito longo. E vamos começar então a falar um pouquinho sobre o pâncreas especificamente, certo? Então o pâncreas ele está envolvido numa série de funções, tanto funções endócrinas quanto funções digestivas. Então, e sendo assim, ele está muito ligado ao processo de alimentação e de absorção de nutrientes no organismo. Bom, vamos começar então a abordar a função endócrina do pâncreas. A função endócrina do pâncreas, como a função de glândulas endócrinas, todas elas estão envolvidas a secreção de hormônios. E no pâncreas esses hormônios são a insulina e o glucagon. Então a principal função do pâncreas é a secreção de insulina e glucagon. O pâncreas também secreta somatostatina, que a gente vai abordar já já, e ver qual função ela exerce nos organismos, certo? A insulina e o glucagon, eu tenho certeza que vocês já devem ter ouvido falar em algum momento. Então, tanto a insulina quanto o glucagon são secretados pelas ilhotas de Langerhans, também chamadas ilhotas pancreáticas. A insulina pelas células beta das ilhotas do pâncreas e o glucagon pelas células alfa. Que são essas ilhotas pancreáticas? Então aqui a gente tem o pâncreas, certo? E esses pontos roxinhos, eles estão marcando esses grupamentos celulares que a gente chama de ilhotas pancreáticas, com células alfa e células beta. As ilhotas pancreáticas nada mais é do que grupamentos de células endócrinas que vão fazer a secreção de produtos aqui, no caso insulina e glucagon, na corrente sanguínea. E essas ilhotas, como vocês podem perceber, elas estão espalhadas por todo o pâncreas. E aí a somatostatina, né? Como eu falei, o pâncreas ele também secreta somatostatina, essa chamada somatostatina pancreática. Então, se vocês lembram lá do hipotálamo e hipófise, a gente tem a secreção de somatostatina inibindo o hormônio do crescimento. Mas aqui no pâncreas, ela vai também ter uma função de inibição, mas de inibição da secreção de insulina e glucagon. E ela vai ser secretada pelas células chamadas células delta das ilhotas pancreáticas. Porém, a somatostatina ela ainda não tem uma função tão bem descrita e tão amplamente estudada quanto a função de insulina e glucagon. Então eu trouxe aqui um exemplo de um estudo que foi feito em 2019, que ele está mostrando funções da somatostatina como candidato a novas funções dos organismos. Então, um novo papel da somatostatina na sobrevivência de células beta do pâncreas de ratos. Seria a tradução do título desse artigo. Então, o que os pesquisadores encontraram? Eles encontraram que as células beta do pâncreas, quando expostas ao estresse fisiológico, e esse estresse fisiológico era a ausência de alimentação, então baixa de glicose no sangue, pode prejudicar o desenvolvimento dessas células beta do pâncreas. Isso eles encontraram. E aí depois eles pegaram uns ratos que estavam com baixa glicose no sangue, num segundo grupo, e deram injeções de somatostatina para esses ratos. E aí eles viram que, comparando dois grupos, ratos com baixa glicose sanguínea, que não receberam somatostatina, e ratos com baixa glicose sanguínea que receberam somatostatina, nos ratos que receberam somatostatina, a gente teve menor mortalidade celular, enquanto aqueles que não receberam tiveram uma taxa de mortalidade celular maior, justamente dessas células beta do pâncreas.
Bom, agora falando sobre a insulina, a gente vai abordar as funções da insulina e em seguida a gente vai abordar depois as funções do glucagon. Então, função endócrina da insulina. E aí a gente vai falar tanto da função quanto do controle dessa secreção de insulina. Então, a insulina aumenta durante a absorção de glicose. Então, quando o indivíduo se alimenta, logo após a refeição, você tem uma secreção de insulina aumentada para captar as moléculas de glicose que vão estar livres na corrente sanguínea. Uma vez secretada na corrente sanguínea, a insulina vai atuar em células que têm receptores para a insulina. Então, as células do tecido adiposo, células do fígado e células musculares são 3 tipos de exemplos de células com receptor para a insulina. Seriam os 3 exemplos principais. Então, aqui a gente vai ter receptores na superfície de células de cada um desses órgãos para a insulina. A insulina vai se ligar e a glicose vai ser transportada para dentro daquele órgão. Vai abrir um transportador de glicose, certo? Então, nos adipócitos. Então, um exemplo aqui nos adipócitos. Aqui eu tenho um adipócito, presença do receptor de insulina. A insulina se liga a esse receptor. E aí, lembrem daqueles receptores muscarínicos que foi comentado já nas aulas anteriores. Então, esse receptor ele vai desencadear uma cascata de sinalização no interior da célula que vai abrir um canal, que vai ser um canal que vai permitir a passagem de glicose para dentro desse adipócito. Então, a glicose que está na corrente sanguínea vai ser absorvida para dentro do adipócito. Lá nesse adipócito, essa glicose ela vai ser utilizada para a síntese de triglicerídeos. O esquema do receptor de insulina, né, o mecanismo dele, com diferenças intracelulares, mas vai ter diferenças intracelulares, mas a função ela vai ser bem parecida nas outras células. Colocar a glicose para dentro da célula, da corrente sanguínea para dentro da célula. Então, no fígado, essa insulina vai ainda estimular a síntese de glicogênio, síntese de triglicerídeos e parada da síntese de cetona. Nas células musculares, síntese de glicogênio, absorção de aminoácidos e também síntese de proteínas. Tudo isso por quê? Porque eu tenho energia entrando na célula em forma de glicose e essa energia tem que ser estocada ou na forma de triglicerídeos ou na forma de glicogênio para que a célula possa utilizá-la em algum momento futuro. E aí a gente tem uma diferença no receptor de insulina no cérebro que faz com que o cérebro continue absorvendo glicose, mesmo em concentrações plasmáticas baixas de insulina. Então, esse receptor de insulina, a gente vocês já devem estar imaginando que ele tem uma maior afinidade à insulina do que os receptores em outras categorias celulares. E a gente tem também um outro tipo de receptor, que aí na concentração baixa de insulina, ainda assim ela consegue se ligar a esse receptor. Aí a gente tem ainda um outro tipo de receptor presente no cérebro, que é o receptor de glicose não dependente de insulina. Então esse não aqui é bem importante. O que significa um receptor de glicose não dependente de insulina? Um receptor de glicose não dependente de insulina significa que, na presença de glicose, mesmo que a insulina não esteja presente, o cérebro vai continuar captando insulina do meio. Ok? Então, isso é um mecanismo importante porque impede que falte, vai continuar captando a glicose do meio. Desculpem. E aí, isso é um mecanismo importante porque impede que falte glicose no cérebro dos animais. Falta de energia no cérebro pode ocasionar morte de células nervosas. Então, esse sistema, esse receptor não dependente de insulina, ele pode ter evoluído como um mecanismo protetivo do cérebro para garantir que ele consiga absorver energia. Então, vamos falar um pouquinho do controle da secreção de insulina.
Então, a secreção de insulina ela vai ser controlada por aquele mecanismo de feedback. Então, lembre que eu falei lá nas videoaulas de hipotálamo, hipófise, que no sistema endócrino a gente vai ter vários controles sendo feitos por mecanismo de feedback. Então, como é que funciona para insulina? O animal ele vai se alimentar e aí, logo após ele se alimentar, a gente vai ter a absorção de glicose pelas paredes do intestino e o animal ele vai ter um aumento na sua glicose plasmática. Então, esse aumento na glicose plasmática vai ser detectado pelo pâncreas e as células do pâncreas, das ilhotas pancreáticas, vão começar a secretar mais insulina, aumentam a sua secreção de insulina. O aumento na insulina vai chegar lá nos receptores das células musculares, adipostas, do fígado e vai fazer com que essa glicose entre nessas células, gerar a captação de glicose. Essa captação de glicose, consequentemente, diminui a glicose plasmática, certo? Uma diminuição da glicose plasmática deixa de estimular a secreção de insulina. Então, glicose plasmática aumenta a secreção de insulina, ocorre captação de glicose, diminui a glicose plasmática. Só que além da concentração de glicose em si, o aumento na concentração de aminoácidos também aumenta a liberação de insulina. Então, se eu tenho uma maior concentração de aminoácidos no sangue, eles vão também estimular a maior secreção de insulina, que vai estimular a captação desses aminoácidos, que vai diminuir a concentração. Bom, falando ainda do controle da secreção de insulina, o trato gastrointestinal ele vai ter um papel nesse controle. Então, existem algumas células especializadas no trato gastrointestinal que secretam o peptídeo insulinotrópico glicose dependente, que nada mais é do que um hormônio secretado por células gastrointestinais. Então, essas células, né, que têm função endócrina, portanto, então lembre que na primeira videoaula que eu disponibilizei para vocês, eu falei que algumas outras partes do organismo tinham função endócrina, além dos órgãos que são exclusivos do sistema endócrino. Então, o trato gastrointestinal é uma dessas porções do organismo. E o peptídeo insulinotrópico glicose dependente é um hormônio secretado por esse trato gastrointestinal. Quando o indivíduo está se alimentando, ele está ingerindo glicose. E quando essa glicose é quebrada lá no trato gastrointestinal, ela vai estimular essas células produtoras do peptídeo insulinotrópico glicose dependente a secretar esse hormônio na corrente sanguínea. Quando esse hormônio chegar lá nas células beta das ilhotas pancreáticas, ele vai estimular a produção e a liberação de glicose na corrente sanguínea. Então, qual a importância desse mecanismo? Graças ao peptídeo insulinotrópico glicose dependente, a concentração de glicose na corrente sanguínea ela aumenta antes, a concentração de insulina, na corrente sanguínea, ela vai aumentar antes que a glicose esteja de fato disponível na corrente sanguínea, antes do aumento da concentração de glicose. Então já vai ter insulina lá na corrente sanguínea quando o intestino absorver essa glicose para o sangue. O controle da secreção de insulina ele pode ser feito ainda por ativação de neurônios do sistema nervoso autônomo, tanto simpático quanto parasimpático. Então, o sistema parasimpático, lembrem, ele é aquele sistema que está ativado lá no repouso. Então, ele vai estimular a secreção de insulina para que você pegue a glicose da corrente sanguínea e coloque para dentro das células. E armazene, estoque essa glicose. Já o sistema simpático, que é aquele que vai estar lá presente, né, ativado nas situações de luta ou fuga, como vocês viram lá na aula de simpático parasimpático, ele vai inibir a secreção de insulina. Inibindo a insulina, ele deixa a glicose sanguínea disponível para circular e para ser fonte de energia para que o indivíduo possa lutar ou fugir, né, situações de luta e fuga. Enfrentar esses tipos de
estímulos que podem ou não ser ameaçadores da melhor maneira com energia disponível. Uma outra glândula endócrina vai estar envolvida no controle da secreção de insulina, que é a adrenal. Então, a gente vai abordar na próxima videoaula a glândula adrenal. E uma das funções da adrenal é a secreção de epinefrina ou adrenalina, dependendo do livro que vocês pegarem. Os autores chamam com outro nome, e aí norepinefrina ou noradrenalina. Então, a secreção, né, o aumento da secreção de epinefrina ou adrenalina pela glândula adrenal vai causar uma inibição à secreção de insulina semelhante àquela que ocorre com a ativação de neurônios simpáticos. E aí a gente vai ver, né, qual é a função da adrenal na nossa próxima videoaula. E aí, terminando essa parte sobre insulina, né, que a gente vai abordar o glucagon agora na segunda metade desse vídeo, o diabetes, ele é uma doença, né, que vocês com certeza já ouviram falar, porque está sempre na mídia e uma grande parte da população do nosso país sofre com essa doença, diabetes. E aí ele tem dois tipos. E ele é uma doença que está ligada também à produção de insulina ou à absorção dessa insulina. Então, ou um reconhecimento, na verdade, da insulina pelo receptor. Então, são dois tipos de diabetes. A gente tem o diabetes mellitus, que é uma deficiência na produção de insulina. Então, aqui a gente tem um indivíduo saudável. O indivíduo saudável tem o pâncreas, as ilhotas pancreáticas, as células beta produzem insulina. A insulina é reconhecida pelo receptor da célula-alvo. A glicose é captada para o interior dessa célula. E aí a gente tem os indivíduos com diabetes mellitus, também chamado de diabetes tipo 1. Então, no diabetes tipo 1, a gente tem um indivíduo que tem uma deficiência na produção de insulina. Então, o pâncreas ele falha em fornecer a quantidade de insulina que o organismo precisa. E aí, o que acontece? Não tem insulina para se ligar, a glicose continua disponível na corrente sanguínea. Indivíduos com esse tipo de diabetes, eles geralmente podem ser tratados com injeções de insulina diárias. Então, existe insulina sintética que você compra na farmácia, lá o potinho, muitas vezes produzida em laboratório em células bacterianas, que já tem estudos muito consolidados de produção em larga escala de insulina por bactérias. Então, você pega um pedaço do genoma humano que produz a insulina e consegue inserir esse pedacinho lá no cromossomo bacteriano, e a bactéria passa a produzir insulina, que é vendida posteriormente pelos laboratórios. Então, para os indivíduos com diabetes mellitus ou tipo 1, essa injeção de insulina diária é a solução, porque o problema é a quantidade de insulina disponível. Mas os indivíduos com diabetes do tipo 2, eles não têm falha na produção de insulina. Então, diabetes tipo 2, o pâncreas ele produz a insulina normalmente. O que eles apresentam é resistência à insulina, que é justamente deficiência no receptor. Então, lá nas células-alvo, o receptor de insulina que é sintetizado por essa célula que está presente, ele não é capaz de se ligar à insulina. E aí, como ele não se liga à insulina, a insulina não abre, né? Não acontece a ligação, não há cascata de sinalização intercelular e o transportador de glicose não é aberto pela presença dessa insulina. A insulina não abre o transportador de glicose. E aí a glicose continua disponível no sangue e a insulina continua disponível no sangue porque você não tem um receptor específico para que ela se ligue. O último hormônio que a gente vai abordar aqui, sintetizado pelo pâncreas, é o glucagon. Então, vamos lá para a função endócrina, né, do pâncreas com relação ao glucagon. Então, qual a função desse hormônio? Então, a maior parte dos efeitos do glucagon vai ser concentrado aqui no fígado. Então, a gente vai falar bastante do fígado daqui para frente.
E o glucagon ele vai ter justamente um efeito oposto àquele efeito da insulina. Ou seja, o glucagon vai fazer quebra de glicogênio, gliconeogênese e síntese de cetonas. Tudo ao contrário do que a insulina fazia. Qual é o objetivo? Deixar a glicose disponível para o organismo utilizar como fonte de energia. Então, enquanto a insulina, a gente vai armazenar a glicose, captar essa glicose, o glucagon ele vai tentar deixar a glicose disponível no momento que o indivíduo está precisando. Então, o que acontece com o glucagon? O glucagon ele vai aumentar a glicose plasmática. Isso faz com que o indivíduo não entre em hipoglicemia, que seria uma baixa excessiva na glicose, faltando energia para as células do indivíduo que necessita. Então, o glucagon ele também pode ser controlado por um mecanismo de feedback. Então, a concentração de glicose diminui na corrente sanguínea. Então, isso geralmente acontece um tempo depois que o indivíduo se alimentou. Então, enquanto a concentração de glicose, enquanto o indivíduo se alimenta, ele absorve glicose, a concentração aumenta, a insulina vai lá, faz os processos para que você capte a glicose para dentro das células. Passado algumas horas, por exemplo, nos seres humanos, a gente começa a ter uma queda de glicose, porque a gente está um tempão sem se alimentar, Está um tempo considerável sem se alimentar. 4 horas, por exemplo, após uma refeição. Se você não tiver feito nenhum lanchinho, nesse intervalo. Na quarentena a gente faz bastante lanchinhos, Mas se você passar 4 horas sem se alimentar, você vai diminuindo a sua concentração de glicose aos poucos e ela vai baixando. E aí, quanto mais a concentração de glicose diminui, mais há o estímulo para que aumente a secreção de glucagon. Esse glucagon vai ser então liberado pelas células alfa das ilhotas pancreáticas e vai estimular a liberação de glicose nas suas células-alvo, no fígado, por exemplo. E aí essa liberação de glicose para a corrente sanguínea aumenta essa concentração de glicose sanguínea. E aí, quando você tem lá a ativação do sistema simpático, a gente vai ter, quando a gente tem a estimulação do sistema simpático, a gente vai ter a estimulação da secreção de glucagon. Então, o sistema simpático ele inibe a secreção de insulina e estimula a secreção de glucagon. Por que o glucagon na hora da luta ou fuga? Para deixar mais glicose disponível para que as suas células tenham a energia necessária. Células musculares, por exemplo, se você vai sair correndo, tem uma cobra, você vai sair correndo, seus músculos precisam que a glicose chegue lá para que eles produzam energia. Então, fazendo um resuminho aqui de como é que acontece lá, esses processos no pâncreas. Então, o indivíduo ele vai se alimentar. Essa entrada de alimento no sistema aumenta a taxa de glicose sanguínea. O aumento da glicose sanguínea ele vai estimular a produção de insulina pelas células beta do pâncreas e vai inibir as células alfa do pâncreas, que são as produtoras de glucagon. Então, o aumento de glicose estimula a célula beta e inibe a célula alfa. A célula beta, estimulada por esse aumento, produz insulina, que no fígado, por exemplo, absorve glicose e faz com que ela seja armazenada no formato de glicogênio. Essa glicose foi armazenada, o tempo passou, o indivíduo não se alimentou novamente, ocorre uma queda de glicose sanguínea, uma baixa na concentração de glicose no sangue. Essa baixa faz com que a célula alfa, aquela célula produtora de glucagon, seja estimulada e com que a célula beta, produtora de insulina, seja inibida. Então, a célula alfa do pâncreas produz o glucagon e esse glucagon vai agir lá no fígado, fazendo com que a glicose seja novamente disponibilizada para a corrente sanguínea, através da quebra de glicogênio, que vai causar a liberação dessa glicose.
Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido a nossa conversa aqui sobre o pâncreas e sobre a sua principal função, né, suas principais funções no sistema endócrino. A gente vai voltar a falar de pâncreas em algumas aulas para frente, quando a gente estiver falando do sistema digestório. E a próxima aula de endócrino vai ser falando sobre a glândula adrenal.